Olá, boa tarde galera, aqui é o Vladimir da ML Soluções. Estamos voltando ativa com pequenos vídeos tutoriais sobre pequenos problemas, curiosidades, novidades. E hoje a gente vai falar sobre um pouco de virtualização. Na verdade vamos focar mais no player de VMs, que hoje vamos falar um pouco só sobre o VMware. Não vamos aprofundar muito, tão tecnicamente, sobre todas as funcionalidades, mas a intenção é apresentar o player da VMware para aqueles que não conhecem ou que estão querendo conhecer. E um pouco da funcionalidade, o que ele faz, como criar uma máquina virtual, como configurar uma máquina virtual. Primeiramente, o que seria uma virtualização? É a capacidade de você, do seu dispositivo, ter de executar aplicações, basicamente sistemas operacionais, dentro da sua máquina física. O que significa? Você tem uma máquina física, seja um notebook, seja um desktop, com algum determinado sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja um Mac. E dentro dessa sua física você consegue rodar um outro sistema operacional, que seja Linux, seja Windows, seja um macOS. Essa é a capacidade, isso é uma virtualização de você executar. Ele tem várias vantagens e desvantagens, mas vantagens é de você, no ramo empresarial, você consegue inserir dentro de uma mesma máquina vários sistemas operacionais. Com isso você tem economia de espaço físico, já que você não precisa de uma máquina para Windows, uma máquina para Linux, uma máquina para um banco de dados. Você consegue executar tudo dentro de uma. Você tem economia de energia, já que você não vai ter 10, 15, 20 máquinas ligadas, apenas uma. É fácil você gerenciar, já que estão todas no mesmo lugar, entre outras. E hoje vamos falar um pouco do VMware, que ele tem essa funcionalidade. Bom, a VMware, que é a empresa bem consolidada no mercado com o tema de virtualização, eles têm vários players. Para quem não deseja comprar um player, a VMware tem um player gratuito, que é o VMware Player. Nós aqui vamos usar o Workstation, mas a funcionalidade é tudo a mesma coisa, não muda, só o que vai mudar são algumas características, um pouco mais completo. Mas para aqueles usuários que desejam apenas instalar um novo sistema operacional e querem um outro sistema, isso aqui é padrão, você vai conseguir fazer caso você use o VMware Player, que é gratuito. E para que fazer isso para um usuário, vamos colocar um pouco mais para um usuário doméstico? Aqui são aqueles entusiastas ou programadores que não desejam inserir tanta coisa na máquina física ou gostam de testar novos programas, novas funcionalidades de sistemas operacionais e não desejam que aquele sistema operacional de teste, que ainda não está 100% estável, que não seja, para usuários que não desejam que esse sistema operacional seja o sistema operacional principal da máquina. Então eles podem colocar numa máquina, numa VM, e roda lá todos os programas, executa, e caso dê algum problema é simples, ele deleta aquela máquina e instala tudo de novo, sem mexer em nada na máquina física. E uma outra vantagem da VM é que ele vai usar os recursos da máquina física, nós vamos falar um pouco disso para frente, mas ele tem uma separação em relação à máquina física. O que acontece? Caso você clique em links estranhos, entre em páginas não tão confiáveis, caso aquela VM seja contaminada com algum vírus, um trojan, isso não vai passar para a sua máquina física, ele fica lá. Então uma boa
É uma boa opção para você usar uma máquina, uma VM, para fazer teste, acessar coisa, algumas páginas que de repente você queira ver, mas não sabe se são confiáveis ou não. Então é bom usar lá antes de usar na sua máquina física. O VM, a VMware, no caso vamos usar a Workstation, eu já estou com ela aberta aqui. Eu coloquei uma pequena foto aqui que demonstra como é uma virtualização. Você teria uma máquina física e dentro dessa máquina você pode ter uma, duas, três, a variedade de máquinas quantidade de máquinas que você desejar, dependendo do seu hardware da máquina física. Tanto é que os servidores hoje que fazem as virtualizações de máquinas são servidores bem potentes, com memórias 64 GB, 16, 8 núcleos de processador, realmente para que possa dar conta de tudo isso. Essa é uma das desvantagens de se fazer uma virtualização, já que as máquinas virtuais vão consumir os recursos da máquina física. Mas vamos colocar um pouco do VMware. E aqui na minha aplicação eu já tenho duas máquinas instaladas. Eu tenho uma Windows 7, essa eu uso para fazer acesso à rede da empresa. E eu tenho uma com Windows 10, que como eu tenho uma ML Soluções, é essa VM que eu uso, porque a minha máquina principal é a minha conta particular, meu e-mail, e aqui no Windows 10 é da empresa, onde eu tenho o e-mail da empresa, perfil no Twitter, e eu uso essa máquina para fazer esses testes. Então eu tenho duas máquinas. Vamos primeiramente começar na criação de uma máquina virtual. Você abre o programa em File, New Virtual Machine. Ele vai colocar aqui vamos deixar padrão, você pode customizar, mas vamos começar numa coisa básica. Aqui tem a opção, você pode instalar mais tarde, caso você tenha um drive, eu não tenho. Normalmente a instalação hoje é feita muito com imagens de sistema operacional, ou seja, arquivos ISO. Ao selecionar essa opção ISO, você vai dar um browser para onde está a sua imagem. Vou colocar aqui, você escolhe, no caso Windows. Ele não pôde detectar, porque esse meu VM ele é uma versão antiga. Ele é Workstation, mas ele é uma versão 11, que acho que é de uns 2 ou 3 anos atrás, se não me engano. A Workstation já tem uma versão mais nova. Então, e essa versão do Windows que eu coloquei para instalar é uma versão nova, ela é se não me engano, de outubro do ano passado. Então, esse Workstation ele não identifica isso por ser novo. Caso você faça uma atualização do seu VMware, ele já identifica. Ou caso você pegue versões antigas do Windows, ele também já consegue te dizer de cara qual é aquela imagem. Se é um Windows 7, se é uma XP, se é um Ubuntu, se é outra distribuição Linux. Como ele não identifica, ele faz essa pergunta para dizer que tipo de máquina é essa. Caso ele identifique essa versão, qual é a ISO que você colocou, se for um Ubuntu, se for um Linux, se for um Windows, se caso ele já identifique isso, ele não mostra essa tela, ele já vai passar para a próxima. Então no caso a gente deixa aqui a Microsoft Windows, deixa o Windows 10, que é uma versão 64. Você pode dar o nome que quiser. Você vai escolher o tamanho do HD para essa nova máquina criada. Aqui é interessante você deixar como um simples arquivo. Tá. Você dá um Next. Aqui ele vai te mostrar toda a configuração que foi criada para essa nova máquina. Uma memória de 2 GB, um processador, adaptador de rede ON NAT, controlador USB. Então,
ele consegue usar todos os recursos da sua máquina física na sua máquina virtual. Ou seja, caso você queira na máquina virtual acessar uma música, um site de vídeos, YouTube, por exemplo, você consegue ouvir realmente a música da AVM, porque a AVM acaba usando os recursos da sua máquina física. Você pode configurar, mas aqui um ponto interessante na configuração de uma VM é que você deve tomar muito cuidado, porque como eu disse anteriormente, as máquinas virtuais, elas fazem uso do recurso das máquinas físicas, ou seja, ela vai usar aquilo que a máquina física tem nela, seja a quantidade de memória, seja a quantidade de disco. Então, principalmente nessa parte de memória, que é a memória RAM, é muito interessante você analisar a configuração do seu equipamento para você controlar a quantidade de memória que você vai disponibilizar para a sua máquina virtual. Porque, como eu te disse, como ele usa os recursos da máquina física, vamos dar um exemplo, se o seu notebook ou desktop tenha 4 GB de memória RAM, se você colocar aqui 4 GB, ou seja, a sua máquina virtual vai consumir toda a memória RAM que a sua máquina física tem. Mas nesse cenário, caso você coloque toda a memória RAM para a máquina virtual, ele vai travar. Por que ele trava? Porque a sua máquina física vai precisar de memória RAM para executar os programas que estão ali, para executar a própria máquina virtual, o VMware. Então ele não vai ter memória para fazer isso. Então, eu sei por experiência, já testei. Então assim, caso você queira uma máquina virtual para fazer poucas coisas, ou realmente só para testar algum programa, ou um próprio sistema operacional, coloque o mínimo possível, deixe 2 GB, caso você tenha 4, deixe 1, mas depende muito do caso, se você está instalando um sistema operacional 64 bits ou 32. Caso você queira usar um sistema operacional 64 e queira usar os 64 bits, assim, todo o espaçamento de memória, você vai ter que colocar no mínimo 4, mas você vai ter que ter uma memória RAM na sua física além disso. Então, caso a sua máquina seja uma máquina padrão, 4 GB, 500 de HD, eu recomendo que instale sistemas operacionais 32 bits e deixe 1 GB de memória, apenas para teste. E outra, caso a sua máquina seja uma máquina assim, com configuração modesta, 4 GB, 2 GB, executem apenas uma máquina virtual, porque 2 máquinas realmente já vai ser algo muito exigido da sua máquina, e dependendo da situação não vai dar conta, ele vai travar ao ponto de você ter que desligar no botão para parar aquela execução, porque você perde totalmente o controle do mouse, de teclado. Então, uma recomendação nessa parte é que coloque mínimo de configuração apenas para executar. Na minha eu consigo, porque eu acabei montando uma máquina, então eu acabo tendo uma memória RAM é suficiente para executar 2 e até 3 máquinas virtuais. Acima disso já começa a ter problema. Então, na parte de configuração de rede, aí vai muito do cenário que você vai utilizar essa configuração de VM. O NAT é como um roteador, ou seja, a sua máquina física vai pegar um IP da sua rede, do seu roteador doméstico, ou seja, de algum servidor de HCP, e a sua máquina física vai distribuir IPs para as suas máquinas virtuais. Se você tiver 2 máquinas rodando, 2 máquinas vão pegar IP, então é como se fosse uma máquina recebendo IP da sua máquina física. E aí o que acontece? Se a sua máquina física, se por acaso você tirar ela da rede, você configurar um outro IP, a sua máquina virtual também vai sair da rede. Então, digamos que você tenha uma rede doméstica, um roteadorzinho que distribui IPs, e a sua rede seja 192.168.0 e o final.
Ao receber um IP, a sua máquina física vai distribuir um IP qualquer para a sua VM para que ela também tenha acesso à rede. Ou seja, duas máquinas vão conseguir acessar a internet, a física e a máquina virtual. Caso você tire a sua máquina física da rede, você insira algum outro IP, 10.1, a sua máquina física vai cair da rede, automaticamente a sua VM também vai cair da rede. Ela vai, porque a NAT ela acaba recebendo o IP da sua máquina física, e como a sua máquina física não está mais na rede, a sua VM não está mais na rede. Uma opção, caso você queira ter, digamos que você tenha duas redes, uma 192.168.0 e a outra 10.0.0 e o final. E você queira que a sua máquina virtual faça parte de uma das redes. Você pode colocar como bridge. O que isso significa? A sua máquina virtual vai utilizar o seu dispositivo de rede, seja cabo ou seja wireless, e a sua máquina virtual vai se conectar ao seu roteador. Ou seja, você consegue ter uma máquina, no caso a física, numa rede, 192.168, e a máquina virtual em outra rede, 10.0.1. Caso você queira este tipo de cenário, você deve marcar a opção Bridge, fechar, inicia a máquina e lá dentro ele já vai pegar um IP da outra rede, ou você pode colocar um IP diferente para ele. Eu, normalmente, para o meu cenário, eu sempre deixo NAT. Então esse é o padrão. Eu não vou dar um finish, porque ele vai abrir, vai começar a instalação. Mas eu vou executar uma máquina, para vocês verem como é que é. Eu vou pausar o vídeo aqui enquanto a máquina liga, e assim que ela ligar, vocês vão ter uma noção. Estamos de volta. E, bom, aqui eu abri a máquina virtual, Windows 7. Como vocês podem ver, vou ampliar a imagem. Ela é uma máquina, como se fosse uma máquina nova. Só que está rodando Windows 7. Vamos abrir a internet. Como vocês podem ver, a internet está funcionando na máquina virtual. Vamos no YouTube. Pode ver que o YouTube abre. Então essa é uma máquina rodando. Outra coisa, compartilhamento. No caso, vocês podem ver aqui, deixa eu diminuir a tela. Aqui você encontra todas as configurações da máquina. E aqui, uma coisa que é bem interessante no VMware é que você consegue montar unidades USB. Ou seja, caso você precise colocar na sua VM um programa, alguma pasta, você consegue inserir um pendrive. Aqui eu tenho todas os dispositivos que a VM identificou que a máquina física tem. Eu tenho a câmera, eu tenho um controlador touch e um leitor USB de cartão. Ou seja, só que nesse caso, vocês podem ver que ele está conectado esses dispositivos estão conectados à minha máquina física. Caso eu queira usar a minha câmera, a minha webcam na máquina virtual, eu tenho que vir aqui, vocês vêm aqui, desconectar do host. O host é a sua máquina física. Então você clica aqui e a VM puxa esse recurso para ela. Eu vou inserir um pendrive, vocês vão ter uma noção do que é. Veja que ele identifica um pendrive que foi inserido. Se vocês virem em VM, veja que ele já achou. Ou seja, ele puxou essa funcionalidade para ele do pendrive. Então vocês podem usar o pendrive nesse caso na sua VM. Ele instala, tá a pasta ali. Nesse caso você pode puxar os arquivos para sua máquina virtual, pegar um arquivo da máquina virtual para retirar. Essa é uma das vantagens, ou
uma das outras vantagens do VMware, porque o Hyper-V, que vamos falar em outro vídeo, o Hyper-V não monta unidades USB. Então, no Hyper-V você não consegue inserir um pendrive para usar ele na máquina virtual. Então, caso eu queira tirar o pendrive e passar para a máquina física, vocês vêm aqui e conectam do host. Ou seja, quando você faz isso, ele devolve essa funcionalidade, no caso o pendrive, para a máquina física. Se vocês abrirem aqui, vocês não tem mais o pendrive. Vocês vão ver que o pendrive acaba bem para a minha máquina física. É bem interessante. Vamos desligar aqui. É bem interessante esse player. Eu recomendo bastante que quem queira conhecer, pegue esse player. Pode ser o VMware Player, que é gratuito. Usem, façam testes. Qualquer dúvida, existe bastante fórum sobre VMware na rede. Mas como eu disse, isso aqui é uma pequena apresentação querendo mostrar para vocês a funcionalidade, coisas básicas do VMware. E outra coisa que eu estava esquecendo, caso a sua máquina dê problema, você usa a máquina para testes, para configurações, e algo dê errado, você precise deletar essa máquina, você pode clicar aqui em cima e dar delete, remove. Só que isso não remove do seu HD, você vai tirar apenas daqui. E caso queira dar um fim na máquina, em documentos, virtual machines, e aqui você precisa deletar aqui a sua máquina para deixar de existir, porque se você deletar apenas aqui e depois for criar uma nova máquina e dar esse mesmo nome, ele vai te dizer que essa máquina já existe. Sim, porque daí ele puxa da pasta raiz dele, que é Virtual Machines. É isso aí, galera. É uma pequena apresentação, não é algo muito aprofundado. Se vocês acharem interessante, deixe seus comentários aí de críticas, sugestões, opiniões. Dê um like no canal. E se vocês acharem interessante, comentem. Comentem, escrevam algo pedindo sugestões, dúvidas. Estava esquecendo, antes de terminar assim, ó. Como vocês fazem para saber se a sua máquina suporta fazer virtualização? Hoje em dia, normalmente, as máquinas já têm esse suporte. Máquinas novas já possuem isso, mas caso você queira confirmar, ou se você tem uma máquina um pouco mais antiga, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês baixarem o Securable, esse programinha aqui. Ele é um instalador, ele apenas executa e te diz se você consegue fazer virtualização, se a sua máquina suporta virtualização. No caso aqui, ó, Hardware Virtualization. Caso vocês tentem fazer isso e a máquina não inicializar e com o programa vocês confirmarem que a sua máquina faz essa virtualização, muitas vezes você precisa ir na BIOS e habilitar a opção de virtualização. Algumas máquinas vêm com essa instrução de virtualização desabilitada, mas isso é na BIOS. Vocês vão ter que entrar lá e dar uma mexida para ver onde é que se acha no computador de vocês, onde é que está essa opção para habilitá-la. Bom, galera, é isso aí. O vídeo ficou um pouco grande, mas espero que tenha conseguido passar algumas informações. Espero que tenham entendido. E qualquer coisa é só escrever aí que a gente responde. Assistam, dá uma olhada no canal. E até a próxima aí, galera.